Olá, sou Tarsila Marins Pisciani, médica neurologista formada pela Universidade de São Paulo. Eu venho aqui para trazer as novidades do congresso que aconteceu recente da Academia Americana de Neurologia, especificamente quanto ao tema da vascular. As discussões mais acaloradas, elas aconteceram em torno das novidades do tratamento de fase aguda do evento isquêmico, como o uso de tenecteplase, trombectomia direta, sem o uso de trombolítico, mesmo em janela precoce, e o uso de imagem avançada, independente do tempo de evolução do paciente. Quanto ao tenecteplase, foi um tema abordado, inclusive, em mais de uma aula, tiveram 2 aulas, uma sobre o manejo do evento isquêmico e outra sobre a emergência, tratamento de emergência. Tá? Uma com a doutora Shawana Kutin e outra com a doutora Joana Tefif. Ambas citaram uma meta-análise que incluíam 5 estudos randomizados que avaliaram a não inferioridade do tenecteplase em relação à alteplase. Foi publicado recente na Stroke. Esse estudo ele mostrou uma tendência de melhor desfecho do endpoint, né, a funcionalidade desse paciente em 90 dias no grupo com o uso de tenecteplase em relação ao uso de alteplase. Não tiveram diferenças na taxa de hemorragia, de complicações hemorrágicas ou de mortalidade. Isso até motivou o guideline da American Heart Association a incluir a tenecteplase como nível de evidência 2B, deixando como razoável o uso de dose de 0,25 mg por quilo em evento isquêmico agudo, com indicação de trombectomia, ou na dose de 0,4 mg por quilo no evento agudo isquêmico, sem oclusão de grandes vasos. A vantagem do tenecteplase em relação ao alteplase é que o fato dele ter uma meia-vida maior, ele tem uma ação mais específica trombolítica, então acredita que terá menos complicações hemorrágicas, maior praticidade, porque é uma dose em bolos, não tem a dose em infusão, como a alteplase, e isso tem uma discussão de que otimizaria transferências, e é uma droga de menor custo. Entretanto, ainda necessitam de estudos para melhor esclarecimento de qual é a melhor janela de terapêutica para essa medicação, qual é a dose ideal e qual é a real resposta em cada grupo de evento isquêmico, com oclusão de grandes vasos e sem oclusão de vasos. Mas a gente já tem alguns lugares que incorporaram na rotina, tá? Como os protocolos da Austrália, a Universidade da Califórnia e numa cidade do Texas. Mas além desses 3 lugares, a doutora Shawana, ela trouxe uma informação interessante, que uma enquete informal na última conferência internacional de stroke, num grupo de 500 colegas, quando perguntados quais já teriam tido a experiência de usar o tenecteplase, em torno de 80% deram a resposta afirmativa. Então é um tema promissor, mas que ainda precisam de estudos. A gente tem um estudo em andamento, que ainda não foi publicado, mas que está avaliando a dose de 0. Na verdade, a gente tem 4 estudos em andamento, tá? Todos eles avaliando a dose de 0,25 mg por quilo. 2, o TWIST e o 10 Kraus incluem AVC com janela de até 4 horas e meia. O estudo que chama Tempo 2, a janela é de até 12 horas. E o Timeless, que inclusive tem à frente desse estudo a doutora Shawana, que era quem estava dando uma das aulas. O estudo, a janela de inclusão é de 4 horas e meia a 24 horas. Tá? Então é um tema que está em alta, mas que ainda precisamos de muitos estudos para incorporar à rotina. Tá? Outro tema de fase aguda que foi bem discutido é a trombectomia direta, sem a indicação, sem a análise da indicação de trombolítico, na janela precoce, em menos de 4 horas e meia.
Essa discussão está em cima de 3 estudos publicados recente, no intervalo de 2020 e 2021, que compararam o tratamento endovascular direto nos pacientes na janela de 4 horas e meia com um grupo dos pacientes que receberam trombolítico e trombectomia. Essa hipótese de que poderia fazer direto a trombectomia, ela nasce da análise dos grupos, dos estudos prévios, comparando os grupos de quem recebeu trombolítico e foi para a trombectomia na janela precoce, dos pacientes que estavam na janela precoce, mas foram direto para a trombectomia porque existia alguma contraindicação. Eles viram que, comparando o desfecho desses 2 grupos, não tinha diferença clínica, a funcionalidade dos 2 grupos eram iguais. Então, ficou a sensação, a hipótese de que o tratamento endovascular sozinho poderia otimizar o tempo, diminuir complicações hemorrágicas, porque não teria a medicação que aumenta o risco de transformação hemorrágica, além de reduzir custo. E aí a publicação são de 4 estudos, o DIRECT-MT, o DEVIT e o SCYPE, 3 estudos, todos eles muito semelhantes. Todos eles foram realizados em centros terciários, que têm a trombectomia disponível, não precisa de uma transferência. Todos eles tiveram um tempo porta-agulha em torno de 1 hora, com a diferença entre os 2 grupos do mesmo serviço, o grupo direto e para trombectomia e o grupo de alteplase e trombectomia, uma diferença de tempo de porta-agulha de 10 minutos. No máximo, entre os grupos, o maior foi de 10 minutos. O objetivo era mostrar a não inferioridade do tenecteplase, do trombectomia direto. O endpoint era a funcionalidade em 90 dias. Todos os estudos mostraram semelhança no desfecho primário. O desfecho secundário era transformação hemorrágica e mortalidade. A transformação hemorrágica foi maior no grupo alteplase e trombectomia, e a mortalidade foi semelhante em todos os estudos. Esses estudos, eles apenas provaram a não inferioridade, mas a gente ainda não foi suficiente para mudar protocolos ou guideline. Está em aguardo o resultado do Mr. Clean no IV, que está em andamento. Ele é também a comparação desses 2 grupos, mas ele tem por objetivo tentar provar a superioridade dessa conduta direta à trombectomia. Tá? Outra discussão de fase aguda, que foi bem interessante, foi tema de plenária do Congresso, com 2 referências em vascular, debatendo a favor e contra, foi o uso de imagem avançada no pronto atendimento, independente da janela, mesmo na fase precoce, mesmo os pacientes com mais de 6 horas. O argumento a favor é de que, se você imprimir o uso dessa imagem de rotina no serviço, você otimiza a realização e não caberia o argumento de que fazer um exame de imagem ou colocar qualquer etapa no protocolo aumentaria o tempo. Essa apresentadora, o discutidor é o Martin Landsburg. Ele conta que a experiência do serviço dele é de 3 minutos porta-sala de imagem quando é levado direto. Tá? Já de rotina, independente da janela. Depois disso, o paciente é avaliado, feita a anamnese, tá? Com o argumento de que é a melhor forma de diagnóstico, é o mais preciso. O diagnóstico mesmo do evento, né, afastando às vezes algum stroke mimics, como uma crise convulsiva, e conseguindo já avaliar a área viável, independente da janela, servindo a presença ou ausência de tecido viável como o indicador maior quanto à terapêutica.
Então, se você está numa janela precoce, você não tem área viável, não se justifica o uso de qualquer terapêutica, mesmo trombolítico. Ele se baseia num estudo do Frum, realizado na França, que provou que não mudava o desfecho. Não só o Frum, mas todos os estudos que indicaram o tratamento de fase aguda, mostrando que se não tem tecido viável, não tem benefício clínico, o desfecho clínico não é melhor quando realizado terapêutico, tá, de fase aguda. E outro argumento usado pelo Martin é de que se usa, está indicado nos protocolos o uso do Aspects como uma ferramenta de avaliar a indicação da terapêutica, sendo um fator de exclusão. Aspects pequeno é contraindicado a terapêutica trombolítica. E ele fala que estudos prévios já provaram que tem uma taxa de discordância entre o Aspects e o real volume de comprometimento, a presença ou ausência de viabilidade, que ele é uma ferramenta que não leva em consideração a avaliação volumétrica, tem uma baixa correlação real com o volume final da lesão isquêmica, e ele tem uma taxa de discordância interobservação elevada, tá? Que não se justifica usar ela para excluir um paciente da terapêutica, que pode dar um desfecho clínico melhor. Os argumentos contra é que o tempo é o maior, é mais relevante do que a precisão diagnóstica, que colocar uma imagem gera um atraso no tempo porta-agulha e que a taxa de que ele reconhece que tem progressões variadas de evolução do AVC e que existem os que evoluem muito rápido para uma área isquêmica total, sem o tecido de penumbra, sem o tecido viável, só que essa taxa para janela precoce, que não está indicada, hoje os protocolos não têm indicação de uso de imagem avançada, é muito baixa para justificar que os estudos, fazendo um resumo de todos os estudos que a gente tem, que dá para avaliar essa taxa de pacientes da janela precoce sem tecido viável, que não responderam à terapêutica, em torno de 4 a 6%, e que vai gerar custo ao serviço, vai tornar mais complexo o protocolo de fase aguda, correndo o risco de aumentar o tempo porta-agulha por uma taxa muito pequena que não se justifica, tá? Do tratamento de fase precoce, as novidades foram uma discussão bem interessante que teve no Congresso e que eu trago para vocês, que já não é de tratamento de fase aguda, quanto à terapêutica, mas quanto à dinâmica da organização do serviço de saúde para receber esses pacientes e otimizar o tratamento de fase aguda, que é a organização quanto à dinâmica entre os centros de referência, os hubs em neurologia, onde tem disponível a trombectomia, quanto o que eles chamam de spokes, que são os hospitais mais periféricos, referência em atendimento neurológico com trombolítico disponível. A maioria dos serviços de saúde, ela é organizada nessa dinâmica e tem algumas formas de organizar a dinâmica desses pacientes dentro desse serviço de saúde. E saiu um estudo recente que avaliou o tempo de atendimento e o desfecho clínico desses pacientes em algumas formas de organização. Tem o sistema que eles chamam de Mothership, que é o evento agudo, do socorro, direto para um hub, para um hospital de referência neurológica com trombectomia disponível, todos os pacientes. Mas esse é o que tem
os melhores tempos de atendimento, melhor desfecho clínico, mas é uma dinâmica que não é a realidade de muitos países, porque tem uma diferença, envolve o território, né, geográfico. Então, se é uma área muito grande de abrangência, esse paciente vai demorar muito tempo para chegar no centro de referência, sendo que se tivesse um hospital intermediário para receber o trombolítico, ele seria mais beneficiado, então depende da área de abrangência, do número de centros de referências. E aí existe para substituir esse, e tornaria um centro com uma demanda muito elevada. Então, para otimizar, tem um serviço estruturado que eles chamaram de Drip and Ship, que é o paciente vai para o centro de referência em neurologia, em tratamento de AVC, onde tem o trombolítico disponível mais próximo. Ali ele é avaliado, estabilizado, recebe o trombolítico, e se tem indicação de trombectomia, ele é transferido para o centro de referência, onde tem a trombectomia disponível. Esse paciente ele tem um tempo de socorro e trombolítico otimizado, mas acaba perdendo um pouco de tempo porta-agulha, socorro-agulha, porque ele tem uma transferência para acontecer. Tá? Mas ele é a estrutura mais viável e mais utilizada hoje em dia. E aí um estudo recente publicou o MIST, que foi um estudo observacional que comparou com esses dois outros tipos de dinâmica, que seria a transferência da equipe especializada em trombectomia. Então, o paciente ele é transferido para o centro de referência mais próximo para receber o trombolítico e, ao mesmo tempo, uma equipe especialista em endovascular, um neurointervencionista, ele também é transferido para esse mesmo centro e encontra o paciente na periferia, no hospital mais periférico, ele faz a trombectomia. E mostrou que ele não é superior ao mothership, que é todos para o mesmo centro, mas ele teve os tempos e o desfecho clínico melhor do que o Drip and Ship. Né? Bem interessante, embora sejam estudos observacionais, que tem muitos viés e que tem fatores na dinâmica da gestão hospitalar, geográficas, culturais, né? Se tem pré-triagem, se não tem pré-triagem, enfim, mas que traz uma discussão bem interessante. Bom, da discussão do Congresso quanto ao tema vascular, as novidades e as discussões mais interessantes do que eu assisti, que eu julgo interessantes, são essas, embora é um congresso que traz uma dinâmica muito interessante e muito mais discussões, mas de novidades acho que foram essas. Muito obrigada, tchau.